A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Você sabia que 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros? Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco 3439-6304. Meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho. Há um tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. De rosas, nem penso em contar os nossos segredos. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. E naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Eu sou Adriana Barros, estamos iniciando mais um programa Tarja Branca, hoje com o tema Uma Pausa para Si.
quero dar meu boa noite ao internauta que nos acompanha. Vai lá, convida um amigo, encaminha esse programa, ali vai com certeza ser muito útil para você, para quem está assistindo. Hoje conosco o querido Eduardo Magalhães, ele que é médico nutrólogo. Boa noite, Eduardo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Adriana, boa noite a todos que estão nos vendo, é um prazer participar aqui do Tarja Branca. O prazer é nosso. E na música, que voz linda! Dido Marães, seja bem-vindo. Tudo bom, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade. Queria que você apresentasse as pessoas que estão contigo. Então, à minha direita aqui, no carrom, Felipe Fernando. Ele é nosso sub, ele é da banda Rhodes. E no violão, Henrique Van Halen. Coisa boa. Eduardo, antes da gente iniciar nosso tema, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Eu falei no início que você é nutrólogo e muita gente ainda se pergunta o que é nutrologia. Se apresenta para a gente e explica um pouco da tua área. Bom, Adriana, a nutrologia é uma especialização médica, né? Então você tem que ser médico para ser nutrólogo. E é uma especialização menos conhecida, porque é relativamente mais nova. E ela começou há uns anos, né? Mais no Sudeste, muito a nível hospitalar. Então, o paciente que era internado com algum problema intestinal, tinha, por exemplo, fazia uma ressecção do intestino, tirava boa parte do intestino, que fazia com que ele não pudesse comer, né, se alimentar pela via oral, e precisava de nutrição, então a gente fazia uma nutrição enteral ou parenteral, ou seja, fugindo do intestino, né, pela veia, ou mesmo enteral por sonda. Então, o nutrólogo é o profissional médico que começava a ir atuando bem nessa área, mas com tanto conhecimento que foi se adquirindo, né, entendendo a importância do alimento não só para tratar a doença, mas na prevenção da saúde, né, para você poder envelhecer bem, não tem remédio melhor do que o alimento, sabe, Adriana? Isso é indiscutível. A gente usa um remédio porque o remédio mexe na sua bioquímica, né, mas nada interfere tanto na nossa bioquímica quanto o nutriente do ar e do alimento. Então, a nutrologia, dentro da área médica, foi a especialização que eu consegui me identificar mais, porque desde pequeno eu sempre tive... Meu pai é médico, é cardiologista, eu sempre tive a intenção e assim, o desejo de cuidar. Desde pequeno eu fazia isso. Sendo que quando eu entrei na faculdade, a gente acabou... Eu me deparei com uma realidade um pouco diferente, porque a gente passa basicamente todo o tempo lá da faculdade estudando só de doença, né? Que é importante, a gente precisa entender de doença também para tratar o doente, mas a medicina vai além disso, né, Adriana? Ela não começou nem daí, né? Lá atrás, se a gente for estudar os pais da medicina, eles focavam numa prevenção muito mais do que no combate à doença, né? E a prevenção a gente faz com isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Desse olhar, dessa pausa, desse autocuidado e dessa consciência para a alimentação. E aí, durante a faculdade, eu comecei a não me identificar tanto com a medicina do combate, né, que olhava para a gente mais com um sintoma, como se o sintoma fosse... A medicina curativa, né? A medicina Você se identificou mais com a medicina preventiva, né? Exatamente. E aí eu comecei a estudar mais por essa linha, então foi aí que eu conheci, por exemplo, a medicina mais tradicional das culturas mais antigas, né, do Egito, da Índia, da China, e me apaixonei pela medicina da Índia, né, que é a Ayurveda. E aí aprendi muito sobre o potencial terapêutico do alimento, porque a Ayurveda fala basicamente de que você consegue se manter saudável através das ferramentas que Deus nos deu, né? Então, a fitoterapia, os óleos essenciais, o alimento, o exercício, os bons hábitos. E aí, quando eu me formei, eu disse, não, preciso realmente encontrar uma área que eu possa atuar como médico, mas que me represente dentro desse olhar que eu acredito de saúde. E foi aí que apareceu a nutrologia. Então, foi um percurso, eu acabei conhecendo por acaso a nutrologia, porque em Recife na faculdade a gente não ouvia falar, em Recife não tinha nutrólogos, e acabei que eu tive uma namorada que o pai era nutrólogo lá do sul do país. E ele me apresentou ao pessoal de Ribeirão Preto e eu tive a oportunidade de poder ir para lá. E aí, surgiu daí, começou daí. Você é um pioneiro, né, aqui em Recife. Na nutrologia ambulatorial, sem ser hospitalar, sim.
E a gente Fantástico. atende só mais trabalhando realmente no cuidado, na prevenção, não só para emagrecer, mas para envelhecer com saúde, né? E aí, quando a gente fala, sabe, Eduardo, eu gosto de falar também para as pessoas que acompanham a gente, que uma pausa para si. Você citou a palavra autocuidado. E eu sempre reflito sobre isso. A gente, da área de saúde, pensa muito em cuidar. Cuidar é algo importante. Mas aí fica a pergunta: como é que eu vou cuidar se eu não pratico o autocuidado? E como é que eu pratico o autocuidado? Internauta, presta atenção a isso. Praticar o autocuidado é estar relacionado ao processo de autoconhecimento. Eu só posso mudar algo que eu conheço, eu só cuido do que eu conheço. Se eu não tenho nenhuma conexão com aquilo, como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou atuar? E eu fico pensando nesse período que a gente vem vivenciando de tanto crescimento tecnológico, onde as pessoas estão tão conectadas. E aí o Zygmunt Bauman, não é, sociólogo, ele dizia que a gente precisa muitas vezes desconectar para conseguir se conectar com o outro. Então, Eduardo, nessa área da nutrologia, pessoas que estão tão conectadas, o que é necessário fazer para que elas possam se conectar consigo mesma? Olha, que pergunta simples, né? Nossa, isso aqui eu acho que, na verdade, Adriana, o mundo está cheio de distrações, né? Isso dificulta muito a gente conseguir ter até a oportunidade de estar com a gente mesmo, né? Então, é como se hoje em dia você ficar parado sem fazer nada, você se sente quase como um vagabundo, assim, né? Você não se permite nem ter esse ócio tão importante, né? Você não consegue nem ficar, assim, simplesmente estar, contemplar, sentir. Essa pausa. Dar essa pausa. Quem é que se permite dar essa pausa hoje em dia? E aí, com o advento aí das mídias, você entra nessa loucura, né? De ter que dar conta de tudo, você tem que responder as mensagens no mesmo dia, né? Eu recebo bronca da minha mãe sempre, porque eu tenho um delay de WhatsApp que meus familiares, meus pacientes sabem, né? Porque, assim, você tem que ter cuidado com esse mundo aqui, né? Você fala de tecnologia, claro, isso trouxe, né, inúmeros benefícios. A saúde também tem até estudos sobre isso, Adriana, mostrando como que as pessoas que conseguem utilizar o telefone e aplicativos voltados para a da saúde, seja com lembretes de tomar água na hora certa, de praticar exercício físico, ou de tomar aquele suplemento, aquela medicação no horário, enfim, tem vários, né? Que ajudam você a entender o horário melhor para você tomar sol, regular o relógio biológico. Então, quem consegue fazer uso da tecnologia com equilíbrio, tem sim seus benefícios, né? Mas a exposição excessiva a essa poluição eletromagnética é uma das causas do envelhecimento e é uma das causas, com certeza, por trás de tanto estresse, tanta ansiedade, né? Isso mexe no nosso nível biológico. Isso não é uma coisa só de não, porque eu fico muito tempo aqui, eu fico sedentário, porque eu fico muito tempo na tela. Não é só o malefício de você ficar muito tempo parado. O efeito dessa onda no sistema é muito ruim. Aumenta a inflamação, aumenta a viscosidade do sangue, degrada neurotransmissores. E tem sim estudos, agora claro que são estudos com outras áreas mais recentes, né? Porque isso é uma coisa mais nova. Mas existem estudos e cada vez existe um corpo mais robusto na literatura, mostrando sim relação até com doenças tipo câncer, transtornos de comportamento, déficit de atenção e por aí vai. Então é muito importante que a gente tenha cuidado. Eu procuro ter alguns cuidados em relação a essa tecnologia e essa poluição. Por exemplo, existem alguns aparelhos que você pode ter na sua casa que ajudam a atenuar, a diminuir o efeito negativo à exposição dessas ondas eletromagnéticas. Um nome, por exemplo, é o orgonite. Tem vários tipos hoje em dia. O orgonite é maravilhoso. Você conhece, né? Hoje tem vários tipos. Eu boto até meu celular numa plaquinha de orgon, né, que é composto, né, é um utensílio assim, composto de ligas, de pedras preciosas, de amálgama, de placas e de metais, né, e você consegue, dessa forma, criar como se fosse um campo protetor para que essa vibração, essa frequência eletromagnética não perturbe demais a tua frequência natural de saúde, porque tu sabe que a gente é um ser também vibracional, né? Que você tem uma frequência. E quando você perturba essa frequência,
a nível mais sutil, e você persiste com essa frequência alterada, é que isso vai, aos poucos, se manifestando na matéria e trazendo doença a nível do corpo. Então, você já tem hoje tecnologia, Adriana, que é capaz de biorressonância, né, que é a biofísica aplicada na medicina, que é capaz de ler em você se você está com alguma alteração já a nível vibracional, que não está ainda traduzindo para uma doença física, mas que você já pode intervir nesse momento no teu campo magnético para poder prevenir nesse estágio ainda, antes mesmo de desenvolver a doença. E uma das formas melhores de você fazer isso é através de contato com a natureza. Uma forma natural. A grande mãe, né, Eduardo? A Nossa busca mãe da terra. grande mãe, exatamente. Um banho de cachoeira cura qualquer coisa, viu, Adriana? Cura. E o sol? Não, o sol nem se fala, né? Eu gosto muito, tem uma foto minha no Instagram abraçando uma árvore. Eduardo, é aquela conexão, coloca a gente num processo de enraizamento, de aterramento. Que se as pessoas soubessem, elas iam fazer isso mais vezes. É isso que eu ia dizer, só não sabe quem não fez ainda, Só né? não sabe quem não fez. Você ter contato direto com a natureza é, inclusive, uma estratégia terapêutica, hoje, graças a Deus, muito difundida pelo nome de grounding, que é o aterramento. O Alexander Lowen, quando ele falava sobre a bioenergética, ele trouxe muito o ground como base de vários exercícios. O ground e o que você falou anteriormente, duas fontes de energia. Uma é a alimentação e a outra é a respiração. Imagina a gente praticando essas duas coisas de uma forma saudável, em ground, abraçando árvore. Pegando um sol. Pegando o sol, olha, Aí, prana. Isso aí é projeto 120 anos, viu, Adriana? Concordo contigo. Poucas pessoas sabem do poder dessas técnicas, sabe, Eduardo? Por mais que a gente... Não são novas, não são coisas novas, mas ainda... por isso que a gente gosta muito do Tarja Branca, que a gente quer trazer essas informações para as pessoas que nos acompanham. Com Já certeza. tem literatura, é importante conhecer sobre isso. E vejam, gente, a gente está aqui hoje com um médico. Ele é médico, nutrólogo, e ele está trazendo a importância do alimento como fonte de saúde, que é o que a gente vai conversar no próximo bloco. Mas antes disso, tá aí quietinho, só um pouquinho, viu? Queria saber um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho pra gente sobre você, de Guimarães. Sobre vocês, né? Vocês são... É um grupo, é um cantor? Conta um pouquinho dessa história. É um grupo. Assim, e de primeira mão, vocês estão vendo aqui hoje uma nova formação de uma banda que eu comecei a assumir os vocais no seu programa. Sério? Somos um marco, Dito! Olha, gente! Pois é. A gente se chama The Barba Brothers. Eu comecei na música, é coisa de novinho. Eu ganhei um violão da minha avó quando eu tinha 10 anos. E aí, comecei com hobby. Quando eu cresci, realmente tomei paixão, tentei entender, isso aqui é para a vida mesmo, isso aqui é só um momento. E ela me trouxe tudo, inclusive a gente está aqui hoje conversando sobre isso, é por causa desse presente que ela me deu. Então, foi uma coisa que me trouxe, sei lá, milhões de outras oportunidades, como trabalhar como modelo e ator também. Estava no palco, e aí quando eu comecei a cuidar da minha saúde, eu pesava 100 quilos, eu tinha muita ansiedade, eu descontava muito em comida, e comecei a praticar Muay Thai. Eu preciso fazer alguma coisa. E estudar alguma coisa que, de fato, realmente fazia bem para a minha mente. E não porque eu tinha que seguir algum padrão, assim, de alguma coisa acadêmica, porque eu era instruído a fazer isso aí. Então, eu fui cuidar do meu corpo e da minha mente. E comecei a emagrecer. Uma mulher me viu tocando no palco e disse que eu tinha perfil para ser modelo, ator, essas coisas. Eu, de primeiro, achei estranho, porque nunca me enxerguei dessa forma. E aconteceu. Uma coisa foi puxando a outra e estamos aqui hoje, trabalhando, vivendo disso aí tudinho. Que coisa boa. Então, bora de música? Vamos nessa. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá,
aonde quer que eu vá. Não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Onde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Longe daqui, longe de tudo, meus sonhos vão te buscar. Volta pra mim, vem pro meu mundo, eu sempre vou te esperar. Não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá. Lá, 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 lá. Obrigado. De volta ao segundo bloco, programa Tarja Branca. Hoje conversando sobre o tema Uma Pausa para Si. Então, você tem parado esse tempinho para você? É muito importante o autoconhecimento. Eu estou aqui hoje com o Eduardo Magalhães, ele que é médico nutrólogo, e também com o cantor Dido Maranhos, que deu um depoimento lindo no bloco anterior, falando sobre saúde mental. Não é a arte, a cultura que trouxe ele para um resgate à saúde, um resgate da essência. Você falava no bloco anterior, Eduardo, sobre a questão da alimentação como forma de saúde, não é? E a gente estava conversando um pouco que realmente não tem uma outra forma, não é? Existem duas fontes de energia muito significativas na vida. Uma é a respiração, a outra é a alimentação. Eu me lembro muito de uma consulta que eu participei da minha mãe com o médico dela,
A minha mãe já, sem querer se alimentar muito, estava com câncer na época, e o médico dizia para ela, olhe, a alimentação é o cimento que vai manter tudo em ordem. Então, a senhora precisa se alimentar. E eu levo aquela frase, né? Isso já faz muito tempo, mais de 20 anos. E eu levo essa frase até hoje como alimentação, como algo que é muito sério. Se a gente parar para ver, você falava sobre a natureza, tudo está na terra. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância disso, Eduardo, dessa alimentação. O que é que eu posso trazer disso para melhor qualidade para a minha vida? Como é que eu posso fazer uma grande mudança na minha vida, Eduardo? Olha, eu acho que o grande objetivo para a gente que trabalha na área da saúde, principalmente nessa área da alimentação, que é algo tão complicado de a gente estar abordando, por conta de todos os aspectos, cultural principalmente, né, Adriana? Que eu acho que, depois de um tempo nessa área, o que eu estou mais tentando fazer é realmente conseguir, sabe, fazer com que a pessoa, o meu paciente, consiga colocar em prática. Eu gosto de dizer assim, que o ótimo é inimigo do bom. Então, no começo, você é empolgado, você entende tanto da importância de uma alimentação, mas cada um tem sua história, suas circunstâncias, suas dificuldades. Então, eu acho que começar de maneira mais simples. E o que é simples? Eu acho que um entendimento básico que para quem está vendo a gente deveria ter de alimentação é que assim, o teu corpo, ele é um organismo ancestral, a gente pode dizer, é primitivo, né? A gente, em comparação com os nossos ancestrais, a gente é muito parecido fisiologicamente, o organismo é praticamente o mesmo. Então, o que é que mudou? Mudou o meio ambiente, mudou o nosso solo, ele já não é o mesmo. Então, você já não tem um solo tão rico em nutrientes quanto tinha antigamente. Você, obviamente, tem uma vida muito mais estressante, que acaba exigindo muito mais das tuas reservas nutricionais para lidar com esse estresse. Mas o que a gente precisa entender tudo que a gente precisa tem na natureza. Deus fez tudo que você precisa. Então, como que a gente faz para ter uma alimentação, digamos, melhor possível, simples, acessível, barata e que, com certeza, pelo que os estudos falam, é aquela que vai fazer você ganhar em sobrevida e em longevidade? Porque teve um estudo recentemente publicado numa revista importante que mostrava o seguinte, aquela pessoa que diminuía, se conseguir tirar, melhor ainda, mas que conseguia mudar o padrão da alimentação de carnes processadas, alimentos refinados, bolacha, biscoito, açúcares, né? A carnes processadas, embutidos, carnes vermelhas em excesso, conseguia mudar esse perfil para grãos integrais, para legumes, vegetais, sementes, vegetais, legumes, frutas, carnes mais magras. Só isso, só essa mudança, nessa meta-análise grande, mostrou que a pessoa, os participantes ganhavam 13 anos de vida a mais. 13 anos, Eduardo. Eu estou citando, trazendo um exemplo só para você imaginar fantástico, o quanto que impacta realmente, sabe? E como que uma alimentação que a gente chama... É simples essa alimentação. A alimentação que traz... A gente lembra dos nossos ancestrais mesmo, mas a gente chama de dieta paleolítica, por exemplo, que não é só comer carne, tá? Tem gente que acha que dieta paleolítica é passar o dia comendo carne. Não é assim. Até porque nossos ancestrais não conseguiam comer carne direto, né? É difícil, tinha que caçar. Então, qual que é a dieta básica que a gente precisa? É a base de mais vegetais. As pessoas que mais vivem no mundo, os maiores centenários ativos com qualidade de vida, têm uma alimentação nesse sentido, a base de vegetais, grãos integrais, dos alimentos de origem animal. Os laticínios são mais de ovelha, mais de cabra, e o peixe, e as carnes são mais do peixe, e o ovo. Esse é o padrão alimentar geral. Então você tem gorduras boas, de sementes, abóbora, girassol, chia, gergelim, linhaça, o abacate na fruta, gorduras boas do azeite, gorduras boas das castanhas, das oleaginosas, do coco, o peixe, grãos integrais, uma quinoa, uma aveia, um arroz integral, carboidrato complexo, inhame, batata doce e, obviamente, os vegetais todos. Isso deveria ser a base, 80%, digamos, da alimentação de uma pessoa. A pessoa que se alimenta assim, ela vai ter muito menos chance de inflamar teu organismo.
E quando você tem um organismo menos inflamado, a chance de você desenvolver uma doença, que são as doenças hoje que mais tiram a nossa qualidade de vida, que são as crônicas. Aí eu estou falando de Alzheimer, de câncer, de diabetes, de hipertensão, porque a gente hoje, acabamos de passar por uma pandemia, né, Adriana? Não posso nem dizer que a gente não tem que se preocupar com essa questão da infecção, que é algo, principalmente no Brasil, ainda muito preocupante. Mas o que mais hoje acomete a gente, né, e que faz a gente perder realmente qualidade de vida e ter incapacitações no envelhecimento, seja cognitiva, funcional, mental, são as doenças crônicas, no Brasil e no mundo. Doenças crônicas como essas que eu citei. E o que é que está por trás de toda doença crônica? Inflamação. Não é aquela inflamação de hematoma, de dor quando toca, é uma inflamação silenciosa que a gente chama. Mas é justamente essa que, por ser silenciosa, ou seja, às vezes você convive com ela sem ter necessariamente um sintoma que faça você dizer, estou inflamado. A não ser que você tenha um conhecimento, a não ser que você já tenha tido tempo de parar e se interessar mais pela tua saúde. Um dos grandes motivos de eu ter vindo aqui é porque eu adoro poder trocar ideias e passar um pouco do que eu sei dessa área, porque cada um sabe um pouco mais daquilo que se dedica mais e passa mais Perfeito. tempo, né? Garanto que os colegas aqui, você toca há quanto tempo? 20 anos. 20 anos Olha tocando? só, Dido. Ou seja, já tem memória aí, que ele de olho fechado, ele já bota a mão, o dedo já sabe como botar nessa corda aí. Então, cada um, que é tudo questão de tempo, dedicação e realmente experiência. Então, assim, quando a gente se junta e troca os conhecimentos, é quando a gente tem a chance de conseguir realmente mudar de forma mais, efetiva o coletivo, né? Porque ninguém consegue ter saúde num coletivo doente, num coletivo ignorante, num coletivo com sofrimento. Não adianta a gente estar querendo só se cuidar e não entender que o movimento tem que ser do coletivo. E aí é quando a gente vê, né, que o corpo, que o ser humano é um todo, né? É mente e corpo integrado, levando influência para o ambiente e sofrendo a influência direta desse ambiente. Não tem como. Quando você falava dessa questão do estresse, a gente sabe como o cortisol está forte, como o sono que você tinha citado, não é? As pessoas estão, depois dessa pandemia, tendo muitas queixas sobre sono. E aí o que é que acontece? Invertem os horários, na hora de dormir, de produzir melatonina, fica ativadíssimo de noite, acorda, vai abrir um enlatado. Eu queria já te perguntar o quanto que o álcool influencia nisso tudo também, nessas inflamações. E perguntar também se a gente deve descascar mais e abrir menos. Descascar mais e desembrulhar menos, né? Isso é o que eu estava falando, né? Menos produto processado, menos produto industrializado. Não é que você não possa comer, sabe, Adriana? Eu acho que realmente hoje em dia, de fato, é o equilíbrio. Qual é um equilíbrio que a gente já percebeu na prática que funciona? 80-20. Então, 80% das vezes você se alimenta com consciência, lembrando o quê? Que qual é o objetivo primordial do alimento? Nutrir. Nutrir nossa célula. Para fazer o quê? Gerar Energia. Então, o sentido do alimento é gerar energia. Tal qual é o sentido do ar. Você respira para gerar energia. Você come para gerar energia. Então, se você não lembrar disso, você vai estar muitas vezes colocando para dentro coisas que a última coisa que ela vai fazer é gerar energia. E aquilo que você ingere e que o corpo não consegue aproveitar na síntese de energia, provavelmente vai acumular no teu organismo como forma de toxina, gerando inflamação. Aí a pessoa come, mas não se nutre. Come e inflama. E ela literalmente começa a padecer e a morrer feito peixe, pela boca. Mas se você faz a rota inversa, você consegue reverter problemas de saúde, claro, mudando aquilo que você escolhe do dia a dia estar ingerindo. Não é tão complicado, é só uma conscientização. Eu adorei quando você falou, Eduardo, essa questão do equilíbrio e trouxe esse percentual 80-20, porque algo que a gente percebe, que às vezes as pessoas quando entram e ficam preocupadas quando vão começar uma reeducação alimentar, é que o próprio nome, elas dizem que vão entrar numa dieta, em um regime. E como essas coisas têm um impacto no cérebro. Meu Deus. Demais. E aí a gente fala sempre em psicologia, até quando o Dido falou sobre uma compulsão alimentar,
Ao que a gente está sempre atento é esse equilíbrio. A gente não precisa fazer restrições. Tudo que restringe vem depois como uma avalanche, vem à tona. Então, a gente precisa, sim, desse equilíbrio. Eu posso, em algum momento, desembrulhar algum processado, mas isso não vai ser a regra, não é isso, Eduardo? Com certeza. Isso é algo que realmente ainda está muito, eu acho que no consciente coletivo, que a questão de dieta está associada a sofrimento, tristeza, censura, privação. Sabe, ninguém consegue, eu não conheço ninguém que viva em dieta. A pessoa já tentou 200 tipos de dieta, fica rodando, mas qual é a sensação que eu percebo? É que a pessoa, ela é assim, ó, não, ela tem disciplina, então ela entra numa estratégia, num programa para poder atingir aquele objetivo, mas não está contando os dias para terminar, para voltar para o seu normal, voltar a ser feliz, né? Por isso que tem tanto problema de sanfona nas pessoas, porque entra já para o processo com uma mentalidade que está um pouco desviada, né, do que ela deveria estar focando, porque a palavra dieta vem do latim, que é diaita, que quer dizer dia a dia. Então, na verdade, dieta representa aquilo que você faz no dia a dia. Então, se você passa a ter esse olhar de que você pode comer o que você quiser, contanto que seja de uma forma que não inflame teu corpo. Estou tentando ser bem objetivo e resumir. Por quê? Porque se teu corpo estiver equilibrado, saudável, ou seja, a gente chama de prosperidade nutricional. O que é isso, Adriana? É você estar com as reservas de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de enzimas, de hormônios equilibrados para quê? Para conseguir se adaptar aos estresses do dia a dia. Então, é natural que a gente vai ter estresse todo dia. Porque estresse é impossível não ter, porque eu não falo só estresse social, de medo, de violência, mas estresse, você hoje numa cidade... Estresse bom até, né? O estresse que vai te levar a uma construção também. Esse é um estresse que motiva, mas não estou nem falando desse tipo de estresse. Estou falando de estresse, por exemplo, químico, de poluição. Você come um alimento que tem agrotóxico, gera um estresse no corpo. Você respira um ar poluído, gera um estresse no corpo. Você ingere álcool, gera estresse no corpo. Você sofre um acidente, gera um estresse no corpo. Você toma um remédio, gera estresse no corpo. Então, todo dia você não dorme bem, gera um estresse gera um estresse no corpo. Você é sedentário, isso gera um estresse no seu organismo. Então, o que é que acontece? Tu vais entrando numa sobrecarga. E o grande problema é quando teu corpo perde a capacidade de se adaptar a esse estresse. E aí o estresse ele passa a ser crônico. E o estresse crônico é que adoece, porque nenhum corpo é capaz de ver num modo de emergência, de ameaça o tempo inteiro. A gente sabe, a gente tem uma capacidade de gerar esse estresse saudável, que é para você poder, antigamente, fugir de um leão, se salvar é sobrevivência. Hoje em dia, para você conseguir sair da cama, ter motivação para ir trabalhar, para construir, sabe, a sua vida. Mas quando é crônico... E o que é que acontece hoje? Que a maioria das pessoas está vivendo sob um estresse crônico, porque isso gera estresse, essa velocidade toda que a gente está vivendo gera estresse. Então, o organismo está debilitado, ele tem deficiência nutricional, que é uma das causas de adoecimento. Essa pessoa que já está estressada, está com deficiência nutricional, quando ela come um alimento que é inflamatório, que sobrecarrega ainda mais, aquela coisa, a cordinha já está esticada, né, Adriana? Qualquer coisinha mais é capaz de romper essa cordinha. Então, o que é que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que interpretar os sintomas? Um sintoma, eu acho, uma excelente oportunidade que a gente tem. Pior coisa do mundo que eu acho é você querer silenciar um sintoma assim que ele surge. Estou com dor de cabeça, tomo um remédio. Eu estou com gastrite, tomo um remédio. Eu estou com hemorroida, eu tomo um remédio. Se você faz isso, você está tirando a sua maior chance que você tem de entender o que está errado, o que você fez para fazer surgir o sintoma e se a mudança que você fez está surtindo efeito. Porque aí você tem sim como você realmente viver e chegar num ponto de equilíbrio onde teu corpo vai ter um lastro metabólico, uma flexibilidade metabólica, uma prosperidade nutricional que você vai tolerar você tomar seu sorvete, comer seu pão, comer seu queijo, beber seu vinho, tomar sua cerveja, numa frequência que não vai afetar esse equilíbrio. Isso é muito individual, cada um vai encontrar o seu. Por isso que não existe. Me pergunta, doutor, qual é a dieta adequada, qual é a dieta ideal? Eu digo, meu amigo, é impossível. Aqui é para você, né? Meu Deus, o Ayurveda, que eu estava falando no começo, Adriana, fala que uma pessoa pode engordar com alface e emagrecer com girimum.
Ou seja, uma coisa que é boa para mim pode ser veneno para você, né? Então é muito difícil a gente generalizar assim. Mas o segredo é, você estando equilibrado, você pode comer qualquer coisa. Então não tá com sintomas, dá um passinho para trás, observa mais a alimentação, presta mais atenção como você interage com o que você come, como você se sente, sua energia, seu humor, seu sono, sua digestão. Se percebe que não ficou bem, esse alimento hoje não está sendo legal. Evita. E aí você vai percebendo com atenção o que te faz bem, o que não faz, recupera, aí foca no básico de dormir bem, de tomar mais água, de tomar chás, que é uma forma de você ajudar seu corpo a eliminar esse lixo que a gente acumula. Aí você vai sentir uma diferença. Aí você diz, não, agora eu posso. Aí você reintroduz aquilo que você tirou e vê como você se sente. É interessante como os sinais, a gente precisa estar atento aos sinais. O nosso corpo está gritando para a gente o tempo inteiro as nossas necessidades, não é? Então, quando a gente se conecta com esse corpo, é onde entra a história do autoconhecimento. Quando existe essa conexão, existe a chance da transformação. Eu sou Theta Healer. Eu gosto muito dessa conexão de você trabalhar com meditação. Eu valorizo muito yoga, meditação, a prática da respiração. A gente falava sobre essa questão do alimento. Eu acho muito importante, Eduardo, o ser humano parar para se alimentar. Quantas vezes as pessoas não têm tempo de se alimentar? Então, assim, senta à mesa para tomar o teu café da manhã. Pode ser uma maçã, não tem problema, mas faz o ritual. Melhor do que comer a maçã dirigindo. Porque você quebra o ritual e você faz do alimento algo só colocando para dentro e não criando essa conexão para que a gente tenha esse tempo. A gente tem falado hoje sobre essa importância dessa parada. Parar Com para certeza. nos observarmos. Esse é o chamado Mindful Eating. Mindfulness, não é? Atenção plena. Existe o mindfulness, né? Existe um termo para alimentação que é o Mindful Eating, que é você comer com essa atenção plena. Perfeito. Sentir o cheiro do alimento, mastigar, sentir o gosto, soltar o talher, respirar. Porque se você come distraída, principalmente com a mente ocupada em reunião, em WhatsApp, Com ansiedade. em notícia, o teu corpo vai receber duas informações ao mesmo tempo. Uma, o alimento chega, tem que produzir enzimas, mas você não está com atenção na digestão. Então, tua energia não vai para isso. Aí vai acabar se desviando, né, para a questão do estresse. Então, tu não vai produzir o suco gástrico, enzima digestiva, não vai digerir bem o alimento. Se não digere bem o alimento, não gera energia na célula. A pessoa engorda e não sabe nem por quê. Se a pessoa não digere bem o alimento, ela vai ter déficit de energia, metabolismo baixa, e ela vai ter muita tendência de querer estocar energia. Ela faz isso na forma de gordura. Então a gente tem que cuidar muito bem desse segundo cérebro, né? O nosso intestino. Dido, vocês já têm assim, eu sei que começaram hoje, mas já tem uma previsão de agenda, de show, algo assim? A gente está preparando ainda um material bacana para deixar na internet. Para quando o pessoal olhar assim, meter o olho e fazer, eu quero essa banda para o nosso bar, para nossa casa de show. Então, ainda vai demorar um pouquinho, tá bom? A gente vai organizar isso aí tudinho, Estão em construção. Vídeos, fotos, mudar a logo da nossa banda, que era antigamente uma caveira de óculos. Eu quero colocar 3 agora, para ser cada um dos integrantes. Enfim, vai ter muita novidade aí e com certeza, após disso, vai vir o show. Eu desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigado para todos nós. E muito feliz que vocês estão começando, divulgaram isso aqui no programa Tarja Branca, que é um programa iluminado, viu? A gente leva só coisa boa para as pessoas, para os nossos internautas. Vamos de música? Vamos nessa. Te encontrar, tanto pra dizer, meu amor, tudo bem. Sorte de nós dois, quero te fazer feliz.
mas o tempo vem. Tá tudo certo, mas não sei o que dizer e eu não vou, mas o tempo vem. Tento te encontrar, tanto pra dizer, meu amor, tudo bem. Mesmo sem te ver, não chegou ao fim. Seu amor, tudo em mim. Se não for mais do que tento ser, se não for mais, se não for mais do que tento ser, se não for mais, la 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 la, la la la, yeah yeah. La 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 la, la la la, yeah. Seus olhos certos, mas não sei o que dizer e eu não vou, mas o tempo vem. Tá tudo certo, mas não sei o que dizer e eu não vou, mas o tempo vem. Seus olhos certos, mas não sei o que dizer e eu não vou, mas o tempo vem. Tá tudo certo, mas não sei o que dizer e eu não vou, mas o tempo vem. De volta ao terceiro bloco, programa Tarja Branca. Hoje conversando sobre uma pausa para si. Como é importante parar e escutar o seu coração. Eu gosto muito de uma música que diz: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo. Quando a gente sabe viver com saúde, a gente é sábio.
Bora praticar mais essa sabedoria. Estamos aqui hoje com o médico nutrólogo Eduardo Magalhães e na música Dido Marães, que hoje está iniciando a composição de uma nova banda. Não é, Dido? Como é o nome da banda? The Barba Brothers. The Barba Brothers. Olha só que coisa boa. Então, Eduardo, você no bloco anterior falou um pouquinho sobre os chás. Existe algum limite do uso do chá? A medicina sinaliza alguma coisa? O quanto de chá, simplesmente por ser natural, eu tenho a liberdade de tomar todos? O que é que você poderia trazer de informação para os nossos internautas? Bom, Adriana, tem que ter muito cuidado, né? É aquilo que você falou, não é porque é natural que não possa fazer mal. Tem muita coisa na natureza que, se você não souber, pode ser tóxico para você, né? Tanto que tem vários chás que gestantes não devem usar, por exemplo. Crianças também não. Então, se uma gestante não pode usar nem criança, é porque, obviamente, tem que ter algum cuidado, né? E o cuidado passa, sim, pela quantidade também, né? Então, por exemplo, qual que é uma sugestão que eu sempre dou para os meus pacientes? É muito importante que a gente procure sempre estar fazendo uma rotação. Sempre estar alternando aquilo que a gente costuma comer. A comida também. Então, em relação aos chás, é sempre bom você estar alternando o tipo de chá que você toma usando ervas diferentes. Existem sempre ervas que são mais adequadas para um do que para outros. Depende muito, por exemplo, da constituição de uma pessoa, se ela tem um metabolismo já mais lento, mais letárgico, se ela tende a reter mais líquido. Então, para essa pessoa, usar um chá mais termogênico, usar, por exemplo, um chá onde você possa botar cravo, canela, gengibre, pimenta. Você fazer um chá mais diurético, da casca do abacaxi ou do hibisco, com cavalinha. Para essa pessoa, a tendência é que vai ser mais adequado, vai ter um efeito no organismo dela melhor. Mas mesmo para essa pessoa, ela passa, por exemplo, 3 meses usando um determinado tipo de chá, troca a erva, e nunca fazer todo dia uma quantidade muito grande. Tipo, tem gente que às vezes quer tomar 1 litro de chá por dia. Isso não é legal, viu, gente? A não ser que seja aquele chá bem quase uma água medicada, uma coisa levezinha, né? Mas o ideal é você fazer assim, 1, 2, 3 xícaras de chá por dia, não do mesmo chá, e depois de uns 3 meses dar uma mudada nisso. O chá de ervas é sempre o mais indicado, não é? Da planta mesmo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Aquele saquinho branquinho, Adriana, tudo que a gente vir de muito branquinho, aquele copo plástico muito branquinho, o próprio papel higiênico muito branquinho, esse saquinho do chá, tudo isso usa uma substância para clarear, chamada dioxina. Essa dioxina é uma toxina, a gente chama na medicina de um disruptor endócrino, que vai desregular teus hormônios. Vai bagunçar a tua fisiologia, vai ocupar receptores, fazendo com que teus próprios hormônios não funcionem direito. E o acúmulo dessas toxinas, desses disruptores, leva a vários problemas de saúde, como a obesidade, por exemplo. E a dioxina tem relação com diabetes, a dioxina tem relação com câncer. Então, quanto menos a gente se expuser a esses tipos de substâncias, melhor. Então, se você puder estar usando da própria plantinha, da própria folha, sem dúvida a melhor opção. E aí você faz, uma dica que eu dou aqui, Adriana, é que o ideal é que você não leve a folha à água fervendo, já borbulhando. O ideal é que você bote a água para ferver. Quando começar a subir aquelas bolinhas, quando começa a subir, está 80 graus, você espera subir um pouquinho mais. Sabe aquela bolinha do fundo da panela vai subindo? Ali é mais ou menos 88 graus, antes de borbulhar. Nessa temperatura, você desliga, coloca a folha dentro e abafa, faz por infusão. Perfeito, que dica maravilhosa. Porque muita gente fica ali fervendo, aquela plantinha fervendo, achando que está ficando pior. Você vai gerar, na verdade, inflamação, sabe? Você vai perder os benefícios dos antioxidantes da planta e vai, na verdade, fazer com que ela passe a ter um comportamento, em vez de ser anti-inflamatório, pró-inflamatório. Eduardo, foi maravilhoso a nossa conversa. As dicas que você deixou aqui. Gente, fica ligado. Pega esse programa de hoje e compartilha. Eu queria agradecer muito a tua presença. Agradecer pelo nosso internauta, porque isso é um presente que a gente está dando ao internauta. E queria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse também os teus contatos, redes sociais, quem quer te encontrar, como é que faz. Com você, Eduardo.
Nossa, passou tão rápido, né, Adriana? Muito rápido. Gente, eu sou conhecido nas mídias sociais como Doutor Saúde, DR Saúde. Foi uma coisa despretensiosa, foi até minha ex-esposa que sugeriu esse nome. Na época tinha aquele Doutor Hollywood, né? Ela falou, Hollywood que nada, rapaz, você é Doutor Saúde, porque sabia da minha pegada assim, voltada bem para a saúde mesmo. E então o Instagram é DR Saúde, né? E quem quiser, eu tento colocar coisas fáceis, acessíveis, assim, em termos de você conseguir botar em prática alguma mudança. Então, se você for ver lá as postagens todas, já dá para fazer um bocado de mudança aí na vida, né? Pelo menos no que diz respeito aos seus hábitos de vida, né, Adriana? Porque então, para a gente fechar pelo menos aqui, eu acho que, gente, vocês entenderem que 90% da possibilidade de você desenvolver uma doença, por exemplo, depende de você. Isso dá um empoderamento muito grande. E não é só um olhar só voltado assim para a questão biológica, de você ter, como eu te falei, uma nutrição adequada e eliminar essas toxinas. Tem um componente mental, né? Vocês estão aqui com um especialista nisso, tem um componente emocional, tem um componente espiritual. Quando você se olha dessa maneira mais integral, que você não só é esse corpo aqui, né? Você tem várias esferas que regem enfim, o teu ser. E quando você cuida disso, e hoje tem várias estratégias, a própria Adriana falou aqui do Theta Healing, que é uma terapia maravilhosa, né? Para ajudar, por exemplo, até a você identificar coisas que não que tá no teu inconsciente, no teu subconsciente, mas que está ali servindo de gatilho para certos padrões de comportamento. Então, liberar traumas emocionais antigos, né? Reverter, mudar, né? As crenças. Crenças, né, ancestrais, exatamente. As crenças ancestrais. Eu estava estudando um dia desse e uma das causas de adoecimento, segundo esse cientista que estava falando, são problemas realmente com a sua linhagem, né? Então você tem que fazer até um tratamento da sua ancestralidade, imagina que coisa. Mas, sem querer complicar muito, né, Adriano? Jogando fácil, vamos cuidar do básico. O básico mesmo são os nossos hábitos de sono, exercício, água, alimentação e estresse. No que diz respeito ao estresse, aí entram essas terapias de relaxamento, yoga, meditação, esporte, exercício, sol, contato com a natureza. Os óleos essenciais que você citou. Os óleos essenciais, né? Óleo essencial atua muito naquele aspecto que eu falei no começo, Adriana, da vibração no nosso corpo. Então tem óleo que vai elevar a sua energia, tem óleo que vai acalmar você, mas vai mexer na sua química, vai trazer efeitos muito positivos. Então, experimenta botar, por exemplo, um óleozinho de lavanda antes de dormir, pinga embaixo do travesseiro, massageia a sola do pé. Se você tem dificuldade de dormir, muito pensamento quando deita na cama, experimenta comer um pouquinho mais cedo, não passa das 7 horas. Se está tendo dificuldade com dormir, tira a proteína animal da noite, vai descansando, vai fazendo coisas mais relaxantes, escurece o quarto, deixa mais geladinho, não fica vendo jornal, pelo amor de Deus, nada de estimular o simpático, nada de estresse. Bota um olhinho de lavanda e veja se você não vai dormir melhor. Com toda certeza. Gratidão, Eduardo. Gratidão a você. Dido Marães. Eu? Quero que você fale, pelo menos onde a gente encontra vocês, as redes sociais, divulga tudo aí pra gente. E tuas considerações finais também para o programa de hoje. Beleza. Bom, o meu Instagram pessoal é @Dido Marães. Vou deixar os meninos falarem deles também. Henrique. O meu é Henrique Van Halen, com 2 L's e N no final. Meu Deus. Diz aí. Fernando de Longe. O da banda você pode encontrar pelo @THE_Brothers. Queria agradecer muito aqui a oportunidade de estar aqui no programa Tarja Branca, tá? Adriana, foi incrível. Também queria parabenizar, Eduardo. Cara, você só esclareceu tudo que eu já vinha fazendo, sabe, há algum tempo. E agora com esse depoimento profissional estou mais tranquilo, estou no caminho certo. Então é muito importante sim você cuidar da sua alimentação, do corpo, da mente. Tudo é um conjunto, você não anda sozinho. Corpo e mente. É um conjunto. Então, estamos no caminho certo. Muito obrigado. A gente aqui agradece. Bora de música? Vamos nessa. Saideira, hein?
calling you